Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Exercício. Eu sou o professor Thiago Everson e hoje nós vamos falar de homotetia. Nesse caso, nós vamos falar de homotetia com razão positiva, tá certo? Então aqui está a nossa razão positiva. Então, como é que nós vamos fazer o nosso desenho de hoje? Só lembrando, não esqueça de deixar o seu joinha, né? E fazer a sua inscrição. Olha lá, pessoal, quando a razão é positiva, nós temos algumas coisas que nós temos que lembrar. Se a razão é positiva, então nós vamos ter uma ampliação. Mas espera aí, professor, poderia ser uma redução, com certeza. Ela é uma ampliação porque a nossa razão, ela é maior do que 1, certo? Quando a nossa razão ela é maior do que 1, nós temos uma ampliação. Nas próximas aulas nós faremos também quando a razão é menor do que 1. Aí nesse caso nós vamos ter uma redução. Além disso, de saber que nós vamos ter uma ampliação porque isso daqui é maior do que 1, outra coisa que nós vamos ter, como o número é positivo, então quando a razão ela é positiva, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer ainda que a nossa ampliação, neste caso, é uma ampliação direta. Professor, o que é uma ampliação direta? O nosso desenho ele vai ficar no mesmo formato, sem mudar nada, a não ser o tamanho, certo? Então, ele vai ter esse mesmo formato. Professor, e se fosse a nossa razão negativa? Ela seria indireta, certo? Correto. Ela seria indireta por quê? Porque essa figura está nesse formato, quando nós fizéssemos a homotetia, ela ia ficar do lado contrário, certo? Ela ia ter um formato contrário a este. Então, por isso a gente chama de indireta. Nosso caso é positivo. Nas próximas aulas estaremos falando sobre a indireta, quando a razão é negativa, certo? Então, não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos nos preocupar com a nossa questão. Construa um quadrilátero homotético ao quadrilátero ABCD, na razão K igual a 2, sendo O o centro de homotetia. Então, como é que nós vamos fazer? É simples, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o centro de homotetia, O, e vamos ligar com todos os vértices desse quadrilátero. Então, vamos pegar aqui, liga o centro de homotetia com todos os vértices. Então, liguei aqui com o primeiro vértice. Vamos pegar agora, ligar com o vértice C aqui, o centro de homotetia está aqui, e eu vou ligando com todos os vértices, certo? Então, pego o B, liguei também aqui, certo? E, por último, ligar aqui com o vértice A. Então, eu ligo o centro de homotetia com todos os vértices, ok? Então, nós já temos aqui as nossas linhas que vamos fazer agora a nossa figura homotética. Como é que vai ficar isso? Você vai pegar agora o compasso e vai pegar a distância do centro de homotetia até o vértice A. Então pegamos essa distância e o que acontece? A razão ela é 2. Então do centro de homotetia para A nós já temos a contagem de 1 tamanho, um espaço. E nós temos que ter 2. Então, aqui já conta 1. E agora, nós vamos pegar aqui no vértice A, com a mesma distância, do vértice A até o centro de homotetia. Vamos marcar aqui, ó. Então, achamos aqui, ó, 2. Com isso, eu já achei o meu primeiro vértice do meu novo quadrilátero. Então, isso daqui eu vou chamar de A', certo? Agora nós vamos pegar a distância do centro de homotetia até o vértice B. Até o vértice B. Então pegamos aqui essa distância até o vértice B.
com a mesma abertura aqui. Quando eu pego aqui do centro de homotetia até o B, isso daqui já equivale a 1, certo? E a nossa razão, lembrando aqui, ó, é 2. Então aqui 1 e boto lá no B, ó, 2. Está aqui. Agora eu vou pegar a distância do centro de homotetia até o vértice C. Né? Tá aqui o vértice C. E vou pegar essa distância aqui e vou colocar aqui no C. Coloquei no C e vou marcar, ó, outro vértice. Então nós já temos aqui o vértice B', o vértice C', e por último falta pegar a distância do centro de homotetia até o vértice D, certo? Então pegamos aqui e colocamos aqui a segunda marcação. Então são duas marcações, por quê? Porque a razão é 2. Então 1 e aqui 2. Professor, e se fosse a razão igual a 3? Então eu marcaria 1, aqui 2 e aqui 3. Então essa distância do centro de homotetia até o D teria que ser colocada 3 vezes, sendo que essa daqui já é a primeira, certo? Então 1, 2. Então aqui, ó, primeira, segunda, primeira marcação, segunda marcação, primeira marcação, segunda marcação, primeira marcação, segunda marcação. Então aqui seria o vértice D'. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ligar esses vértices e construir a nossa figura homotética. Vamos pegar a distância de D' até a linha e vamos colocar aqui, ó, nosso primeiro lado. Aí eu vou ligar a linha até B', tá? A linha B', já fiz aqui outro lado do meu quadrilátero. Vou ligar do C' até o B' e vou achar o outro lado do meu quadrilátero. E por último, eu vou ligar aqui até o D'. E veja que este quadrilátero aqui de trás, né, ele está proporcional a esse. Eles são homotéticos, né? Eu tive uma ampliação dele. Por que foi uma ampliação? Porque o K é igual a 2, ou seja, a razão é maior do que 1. E isso gera uma ampliação. E ela é direta porque está no mesmo formato aqui, ó. Ela não está de cabeça para baixo, ela está na mesma posição. O A está aqui o A, o B está aqui o B', o C está aqui o C' e o D está aqui o D'. Está na mesma posição. Se eu mudasse essa posição, ela seria indireta, tá certo? Depois nós vamos ver isso aí nas próximas aulas. Então, pessoal, este processo aqui é o processo de homotetia quando a razão é positiva e é maior do que 1. Então, qualquer desenho você pode fazer usando esse procedimento. Qualquer razão maior do que 1, então aqui seria 3, então eu teria marcado 1, 2 e aqui a terceira. E isso faria com todos os outros lados também. Tá certo, pessoal? Espero ter te ajudado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Um abraço e até a próxima.